E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira, do canal Desfoque Criativo, e hoje é um dos temas mais interessantes e também, inclusive, um dos temas mais procurados no canal, que é sobre nitidez. Eu vou falar para vocês o que é nitidez e 4 técnicas de como você pode melhorar a nitidez das suas imagens. Vamos lá? Então, primeiro importante a gente entender o que é nitidez das imagens. A nitidez é quando a gente tem um contraste fino, um contraste na como a gente chamaria a alta frequência da imagem. Uma imagem que não é nítida, ela nem sequer tem essa alta frequência, ela seria uma imagem borrada. Ela não tem detalhes pequenos, tá certo? E quando ela tem detalhes pequenos e que são muito visíveis, obviamente, porque são detalhes e com alto contraste, então essa foto passa a ser mais nítida. Tá? Então tem várias formas de a gente trabalhar e tentar aumentar a nitidez da imagem, ou até de tirar a nitidez, etc. Se você quiser tirar, eliminar completamente a nitidez de uma imagem, é só você borrar ela. Aplicando qualquer um dos efeitos de blur, por exemplo, você vai borrar, isso você tira a nitidez. Mas geralmente as pessoas querem trazer mais nitidez. E tem mais um detalhe, tem a nitidez para o tamanho certo. Então, a nitidez do tamanho certo do arquivo final eu vou falar para vocês na 4ª técnica, na última, que é uma técnica muito simples e que eu tenho utilizado muito no meu dia a dia e que faz todo sentido quando você entende para que ela serve, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro começar a trabalhar com a nitidez normal. Eu vou começar nessa primeira imagem aqui, e a primeira técnica, a mais simples, assim podemos dizer, mais boba talvez, é a gente acrescentar ruído na imagem. Quem já viu outros vídeos meus sabe que eu gosto muito de imagens com ruído e eu gosto de brincar colocando um pouco de ruído ou tentando tirar um pouco de ruído. O ruído ele não necessariamente aumenta a nitidez da imagem, mas ele geralmente melhora a qualidade, inclusive a nitidez. Por quê? Porque ele dá uma suavizada em todas as passagens, inclusive nessas pequenas. E a questão é, às vezes você não tem muita informação para aumentar a nitidez. Então o ruído ele acaba acrescentando uma certa textura. Eu vou mostrar aqui para vocês nessa imagem aqui. Essa é uma imagem que ela tem nitidez, né? Essa parte aqui do rapaz está bem nítida, da barba dele, do olho dele. E aqui no fundo, não. Aqui no fundo já está um pouco fora de foco. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente não tem como devolver o foco de uma imagem. A ferramenta de nitidez não vai transformar uma imagem que estava fora de foco em foco. Isso não vai acontecer. Tá? Então, geralmente o que a gente faz é melhorar a nitidez das coisas que já são nítidas, né? Ou então, de repente, elas não são tão nítidas, mas a gente consegue melhorar um pouquinho. Então, vamos acrescentar um pequeno ruído aqui. Eu vou acrescentar direto em cima da imagem, tá? Vou em filtro, noise e add noise, que seria para adicionar ruído mesmo, tá? Nesse caso que a imagem está preto e branco, o ruído vai ser monocromático. Então eu vou deixar ativado esse monocromático porque vai ser um ruído preto e branco. Então vamos colocar aqui, ó, se a gente aumentar um pouco, não vamos aumentar muito, que senão a gente vai estragar a imagem naturalmente, tá? Então sempre quando eu falo de aumentar ruído, que eu gosto de ruído, não pense que ó, a gente chega e já vai colocando tudo isso de ruído numa imagem. Isso não existe, tá, gente? É um percentual muito baixo de ruído. Gira entre 3%, dependendo da imagem, 5% no máximo, tá? E tem tamanho de ruído, quantidade de grão, então tem muita coisa ainda dentro do assunto do ruído. Mas olha que legal, se a gente colocar aqui, vamos experimentar o 5, por exemplo. A gente já teve uma resposta aqui nessa outra área da imagem. É claro que o ruído está sendo aplicado na imagem como um todo, né? Não tem uma parte com mais ou com menos. Bom, peraí, vamos lá de novo. Adicionar ruído. Então vamos colocar aqui 5%, por exemplo. Aqui, ó, perceba que ela dá uma textura a mais. Então, principalmente essas partes que não tem muita nitidez, o ruído ele vai, digamos assim, dar uma disfarçada nela. Tá? Ele vai disfarçar como? Porque ele vai preencher com outros pontinhos esses pixels e ele vai dar uma sensação que talvez ela fosse um pouquinho mais nítida. Ao mesmo tempo ele acrescenta um pouquinho de textura, então é bem legal. E as áreas que já são nítidas também elas vão ficar mais nítidas, porque o ruído ele quebra aqueles pixels que são muito suaves, aquelas transições muito suaves assim, sabe? Então vamos deixar aqui um 10%, só para a gente ver como que fica a imagem. Então ó, aqui
a gente já tem uma imagem um pouquinho mais nítida do que a gente tinha antes. Então, ó, se a gente até comparar aqui, ó, o antes e o depois. Perceba que a textura da pele dele, tudo isso parece que ficou um pouco mais nítido. Ah, Lucas, mas isso não é exatamente a nitidez, mas a questão é, a nossa resposta visual é essa. A gente vai trabalhar com essa imagem aqui, aparentemente ela está muito mais nítida. Legal? E nós vamos ver isso nos próximos exemplos. A segunda técnica aqui que nós vamos utilizar vai ser a técnica do High Pass. A técnica do High Pass também é bem conhecida, é uma técnica que eu gosto muito. A gente simplesmente aumenta a nitidez de uma imagem, selecionando qual é a parte, qual é o tamanho do detalhe que a gente quer que a nitidez aumente. Então, como que funciona isso? A gente vai duplicar a camada, Ctrl J, duplicou a camada, então a gente tem uma segunda camada que a gente vai colocar aqui, ó, High Pass, tá? O High Pass, ou então se for em português, o Photoshop provavelmente vai achar como alta frequência o nome. Então a gente vai em filtro, outro e High Pass, que seria alta frequência, tá? E olha que legal, aqui o Photoshop vai criar uma camada cinza pra gente e somente os detalhes vão ter cor, ou seja, a gente vai poder transformar essa camada no modo de mesclagem de sobrepor, que é o overlay, ou soft light, ou linear light, ou pin light. A gente vai usar algum desses modos que eliminam o cinza e só acrescenta a nossa imagem. E daí, Lucas, o que quer dizer esse raio? Esse raio quer dizer o tamanho do detalhe. Se a gente quer reforçar os detalhes que têm um tamanho de até 10 pixels, por exemplo. Ou então, se for os detalhes mais finos, que detalhes são mais finos? Nesse caso aqui, são a textura da pele. Olha essa textura da pele como a gente consegue captar aqui quando a gente coloca 4 pixels de largura. São detalhes bem suaves. Se a gente colocar bem largo assim, ele vai pegar os detalhes menores também, não tanto, um pouquinho mais fraco. Ele vai pegar as transições maiores. Por exemplo, a diferença da sobrancelha para a pele, que é um detalhe, um contraste um pouco mais largo. Então, que já são as frequências mais altas, né? Então, a gente vai colocar aqui, vamos pegar um pouquinho mais assim, que a gente quer pegar o cabelo, a textura da pele, vamos colocar aqui, sei lá, 10, mais ou menos, um pouquinho mais, tá? Esse valor não é um valor fixo, isso vai depender do tamanho da sua imagem, tá? Então, por isso que esse é o raio em pixels. Se a tua imagem tem muitos pixels, se ela for uma imagem grande, como é o caso dessa aqui, ó, essa imagem tem 3.700 por 5.500. É uma imagem grande, né? Então, assim, 13 pixels significa o que dentro dela, né? Pode ser uma textura da pele ou pode ser uma textura muito maior. Tudo depende do tamanho da imagem. Ok. E aqui a gente vai colocar, vou colocar em overlay, que seria o mais básico, né? Mas tem outros modos também. E olha só, o antes e o depois. Olha como a gente aumenta de forma muito fácil e o detalhe que a gente escolheu. O legal é que aqui a gente tem uma camada à parte. Se a gente quiser, a gente pode mascarar uma parte dela e assim por diante. Ou se você quiser aumentar, deixar mais intenso, a gente pode duplicar essa camada, ó, diversas vezes. Ó, fiz várias cópias e olha como vai aumentando o contraste dela cada vez mais. O detalhe dela vai ficando cada vez mais forte. A ponto de ficar exagerado, né? Aqui ficou demais. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Perceba que, de uma forma ou de outra, aparentemente, a imagem que tem mais nitidez, ela talvez tenha mais ruído. Então, pensa um pouco nessa questão do ruído também, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo. Essa é uma imagem bem interessante, porque essa é uma imagem, não é muito fácil de aumentar a nitidez dela. Perceba. Porque essa foto, ela tá nítida, ela é uma imagem grande, não tão grande quanto a outra, né? Ela tem 2.500 por 3.100, então ela é grande, mas não tanto quanto a outra. E olha só, ela tem bastante nitidez, veja, esses fios, tem uns fios que estão bem nítidos, um ou outro não tá tão nítido, então ó, aqui o fundo do cabelo já não tá tão nítido. Então ela tem uma variação, né? Ó, algumas partes estão nítidas, a pele tem textura, mas não tem tanto, e a questão é que essa imagem tem bastante ruído. Esse ruído, possivelmente, ele foi acrescentado. Só que o ruído, quando a imagem já tem esse ruído, veja, de repente ele foi acrescentado justo para dar esse pouquinho de detalhe a mais na imagem, né? Para ela ficar parecendo um pouquinho mais nítida. Só que agora, se a gente quiser aumentar o detalhe dela, vamos supor, eu vou duplicar a camada e vamos tentar fazer o nosso High Pass aqui, tá? Vamos colocar aqui. Perceba que não importa o raio que eu use, ele sempre vai
crescer muito esse ruído. Então vamos dar um OK. Ó, se eu colocar em overlay aqui, ó, ele está crescendo os detalhes da imagem, mas ele está crescendo também o ruído dela. E crescer o ruído dessa forma, a gente passa a estragar a imagem. A gente estraga muito fácil e os detalhes que a gente queria não funcionou. Então aqui que entra a nossa terceira técnica, né, de aumentar a nitidez. Eu vou duplicar a camada aqui para aplicar nessa terceira técnica, que vai ser uma máscara de nitidez, que aqui no Photoshop ela está com o nome de Sharpen Unsharp Mask. Seria uma máscara de nitidez, né? Simplesmente, se não me engano, em português vai ser esse o nome, máscara de nitidez. Então vamos acrescentar ela aqui. E olha que legal. O bacana dessa máscara de nitidez é porque a gente consegue crescer a nitidez no tanto que a gente quer. A gente seleciona o raio, ou seja, qual é o tamanho do detalhe que a gente quer pegar, mas a gente também consegue limpar os níveis abaixo. Então, como eu posso assim, eu posso escolher o nível mais alto que eu quero de nitidez, quanto eu quero crescer essa nitidez, mas os níveis mais baixos de detalhes eu posso ir segurar um pouco a barra deles. E isso que a gente vai usar para tentar crescer a nitidez da imagem, mas não crescer o ruído dela. Então olha que legal. A gente vai sempre experimentando, a gente tem essa possibilidade de clicar aqui e vendo como que está ficando a nossa imagem com esse zoom aqui, né? Então, ó, vamos aumentar a nitidez, tentar aumentar bastante, né? Vou colocar aqui 100 e poucos %. E naturalmente ele está crescendo também, ó, o fio de cabelo aqui ficou bem nítido. O cílio, ó, nem estava tão nítido assim, está ficando, mas ele está crescendo bastante o ruído. Eu posso aumentar um pouquinho o raio aqui, né, para pegar uns detalhes um pouquinho maiores, mas o raio até que está bom. Só que esse ruído que não está legal. Então aqui que eu vou aumentar esse threshold, que seria um negócio para segurar um pouco, né? O quanto que eu vou aumentar? Eu vou aumentar o suficiente para segurar os ruídos. É sempre no mínimo. Eu vou pegar o mínimo e vou aumentando ele, tá? Até que sinta que deu uma boa limpada. Se aumentar demais, ó, daí ele já não vai aumentar a nitidez da imagem, já não adiantou. Mas qual que é o mínimo que eu posso usar dele? Então, ó, aqui a gente já dá para ter uma noção, ó, antes e depois. Ó como a gente conseguiu crescer um pouco o detalhe da imagem. Dá para tirar até um pouquinho mais isso aqui. Ó, antes e depois. A gente cresceu um detalhe bom da imagem, mas sem crescer tanto o ruído. Ok. Ó, que bacana. Se a gente aplicar o efeito de novo, ó, ele cresceu, mas cresceu um pouco de ruído, né? Mas não tanto. Ele diminuiu, achou um equilíbrio, tá? E agora a última dica, que é a principal, a gente vai aplicar a nitidez no tamanho certo. Qual é o tamanho certo de nitidez que eu devo aplicar? A questão é, tudo depende do tamanho da sua imagem, para onde você vai. Então a dica que eu dou é você primeiro selecionar o tamanho da tua imagem. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma imagem para uma rede social, eu vou primeiro deixar essa imagem no tamanho certo e por último eu vou aplicar a nitidez. Então, como que eu vou fazer? Vamos pegar essa imagem aqui. Essa imagem ela tá nítida. Ela tá legal, mas de repente na mídia social não fica tão nítida. Não fica aquela coisa legal. Por quê? Porque ela tá numa resolução grande, ela tá 2.500 pixels por 3.000, e sendo que a rede social é bem menor. Então vamos reduzir essa imagem logo de cara. Vamos colocar aqui, ó, 1080 de largura por 1350. Aqui a gente já está num tamanho muito mais próximo da rede social. Perceba, quando a gente mexe no tamanho, a gente acaba perdendo muito detalhe. Naturalmente também muita nitidez. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente em filtro, Sharpen e Sharpen. Só Sharpen. É só esse efeito. Pronto. Ele aumentou a nitidez da imagem. Veja só o antes e o depois aqui. Aqui a gente tem o antes e aqui o depois. O quanto que ele aumentou de Sharpen? Ele aumentou o quanto é preciso para esse tamanho, para uma imagem de 1000 pixels. Entendeu? Ele vai funcionar sempre no 100%. Você deixa o teu zoom, pega a ferramenta zoom, clica aqui no 100% e aí você usa o Sharpen. Aí você vai ver o efeito dele. Se eu quiser aplicar de novo, eu posso até aplicar mais uma vez. Ó, já ficou demais. Por quê? Porque na primeira ele já aplicou o suficiente. Então eu posso tirar essa segunda. E agora, quando eu postar essa imagem assim, vai dar certo. Claro, que aqui eu arredondei, né, para 1080 por 1350, o certo seria adequar certinho o tamanho do seu post, da sua imagem que você vai usar, e daí aplica o Sharpen em cima. Só assim, sem ter um controle muito manual.
Claro que você pode fazer outras camadas, fazer alguns testes, mas experimenta essa ferramenta do Sharpen e aí você vai entender que você aumentou o detalhe no tamanho e na medida certa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.